O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu debate por meio de audiências públicas e participação popular sobre a reforma neste ano da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, que regula o funcionamento do Judiciário Mineiro. Que medidas poderão ser adotadas para melhorar o atendimento, o acesso à justiça e torná-la mais ágil, mais célere? As mudanças podem trazer mais segurança aos fóruns mineiros? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Saulo Veciani, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele também é o relator na Comissão de Organização e Divisão Judiciárias do anteprojeto dessa lei. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por 4 comarcas: Ferros, Monte Carmelo, Governador Valadares e Belo Horizonte, onde está há 18 anos. Doutor Saulo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura aos nossos entrevistados. Doutor Saulo, embora não seja uma lei para a população em geral, mas a Lei de Organização e Divisão Judiciárias tem uma importância muito grande. Qual é essa importância e por que ela está sendo reformada agora? Olha, o fato é o seguinte, Orion. O que ocorre em relação, não é apenas em relação à Lei de Organização e Divisão Judiciária, mas em relação a todo e qualquer diploma normativo, é porque existe um certo distanciamento em relação à população. Porque normalmente os diplomas normativos têm um aspecto técnico que muitas vezes refoge ao entendimento normal do cidadão comum. Ocorre o seguinte, que em relação à Lei de Organização e Divisão Judiciária, ela está muito próxima ao interesse do cidadão. Tem efeitos diretos assim não tenha dúvida. Uma vez que vai permitir um melhor acesso do cidadão ao Poder Judiciário, facilitando não só o seu entendimento a respeito de denominações, etc., em relação às comarcas e tudo mais, como também vai permitir uma otimização do serviço judiciário, o que fatalmente o cidadão será atingido, quer dizer, será beneficiado. E essa aproximação, você acha que ela tem feito na comunicação, nesse entendimento, ou a própria justiça pode criar mecanismos de maior participação? É exatamente o que está sendo feito hoje pelo Tribunal de Justiça. A partir da implementação das comissões, por intermédio do novo regimento interno do Tribunal, a Comissão de Organização e Divisão Judiciária passou a ter uma conotação mais democrática, exatamente para permitir um acesso melhor do cidadão. Por isso mesmo, houve, inclusive, por iniciativa de colegas que fazem parte dessa comissão, a iniciativa da audiência pública, exatamente para trazer o cidadão e ele apresentando sugestões. De fato, ainda é de pouco conhecimento do cidadão comum em relação ao, vamos dizer assim, ao interesse, à importância. O alcance que ela tem na vida dele. Exatamente. Né? E essa reforma ela é feita periodicamente? Qual que foi feita a última, por exemplo? A Constituição Estadual prevê uma reforma bienal, a cada 2 anos, da Lei de Organização e Divisão Judiciária. O que se vê na prática, quer dizer, uma coisa que não ocorre, exatamente porque das dificuldades que se enfrenta com a reforma dessa legislação. Ela envolve sempre uma conotação muito forte política, seja do ponto de vista dos interesses dos jurisdicionados, como também da própria magistratura. Da máquina toda da Exatamente. burocracia, Então, né? no momento que se faz a proposta, fatalmente surgem interesses, e que são interesses legítimos, mas o que acaba muitas vezes dificultando a implementação não só da reforma, mas como a concretização dessas reformas. Sim, então, em resumo, a reforma seria adequar o judiciário de hoje à realidade também da sociedade de hoje. Exatamente, né? atualizar. Quais são os entraves hoje na avaliação do senhor? Olha, o principal entrave sempre é orçamentário, de dinheiro, não é? Quer dizer, no momento em que se fala de modificação da Lei de Organização e Divisão Judiciária, logo se pensa o seguinte, opa, o que vai representar isso de impacto financeiro? O investimento, né? Exatamente, e econômico no sistema. E o que então está se planejando, se pretendendo, pelo menos no âmbito da Comissão de Organização e Divisão Judiciária? É fazer uma atualização, como você mesmo disse.
uma atualização de nomenclatura, um ajustamento da lei ao novo regimento do tribunal, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, exatamente para permitir que não só o magistrado ou os operadores do direito tenham um acesso mais fácil, mais dinâmico, melhor compreensão da lei, como também do jurisdicionado. A gente percebe que, além do aumento da população, das demandas judiciais, das ações judiciais, Minas Gerais também é um estado continental. Como levar justiça, distribuir justiça a cada um dos rincões do interior de Minas Gerais? Olha, é um desafio imenso, né? Está se vendo. O nosso Tribunal de Justiça, a verdade é que ele se não um dos melhores tribunais, aquele que mais se procura implementar essas garantias para o jurisdicionado num estado dessa dimensão, como você se referiu. É exatamente nesse sentido que nós pretendemos, quer dizer, otimizar, concretizar a lei de organização judiciária. Sabemos das dificuldades, mesmo porque a comissão ela tem uma limitação da sua atuação, uma vez que não se decidirá em definitivo a respeito da lei de organização judiciária na comissão de organização e divisão judiciária. A lei, o anteprojeto de lei, será depois encaminhado ao presidente, que submeterá ao órgão especial do tribunal e depois à Assembleia Legislativa. O debate é mais aberto. Exato. A gente volta a falar sobre essas mudanças, né, e também sobre a questão da segurança nos fóruns. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho.